Grave. Ok. Bom, meninas, vou pedir... Paty, por favor, se você puder sinalizar para as pessoas quando o microfone estiver aberto, quem for entrando, eu agradeço. Só um instante. Então, vamos lá, meninos. Gravando aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Se vocês não estiverem vendo, me avise. Deixa eu só tirar isso aqui para aumentar. Prontinho, vou fechar o bate-papo. Todo mundo de microfone fechado. E hoje não sai por menos de R$2.000. Estou ouvindo uma televisão aí. Tem alguém com o microfone aberto. Cristiana com o fone aberto e a Inê. E a Gal está entrando, mas a Gal entra fechada. Cristiana, se você puder fechar para a gente, agradeço. Eu vou ativar o mudo da Cris aqui. Ativei. Não consigo, depois tem que ver como compartilho o co-hosting aqui. Então, vamos lá. Opa! Volta, Clary Sage. Bom, hoje nós vamos falar, hoje eu vou falar para vocês sobre o óleo da quebra das crenças limitantes. É assim que o Clary Sage era conhecido na antiguidade, tá? A sálvia, ela traz uma conexão com a intuição muito forte, então ela ativa o nosso poder de intuição, seja ela feminino ou masculino. Ela atua na nossa clareza mental. O nome dela justamente de clare, de clareza mesmo, pensando em clareza, ajuda muito a dissipar a névoa, tanto emocional, e também ele tem um estudo randômico para Alzheimer. Então, não é só a névoa emocional, mas a névoa ao Galileu. Só um instante, gente. Aqui a gente tem um cachorro que não suporta portas fechadas, ele tem fobia de porta fechada. Fechou a porta, ele entra em desespero. Bom, então o que a sálvia faz no campo de vista vibracional? Ela dissipa a escuridão e ilusão e ajuda a gente a percepcionar, que é olhar de fora e por cima, melhora as nossas crenças limitantes. É um óleo usado desde a antiguidade, um dos óleos que tem maior campo de pesquisa dentro da aromaterapia, justamente por ser um dos mais antigos, tá? E os benefícios que nós podemos ter com o óleo de salvia esclareia? Ele pode trabalhar terapeuticamente em cólicas, endometriose, infertilidade, depressão pós-parto, menopausa, TPM. É um fortíssimo antidepressivo. Quando a gente fala em forte, é porque é de largo espectro, e ele trabalha também no desequilíbrio hormonal. Quando a gente fala em desequilíbrio hormonal feminino, a gente está falando principalmente aí do estrogênio, né? Então, ele é um óleo, inclusive, que ele tem contraindicação, e depois eu vou explicar para vocês. Ele tem contraindicação para crianças e para quem teve câncer de mama por estrogênio, ou tem alguma resistência a estrógeno dependentes, tá? E aí nós temos aqui as propriedades físicas. Ele é um antissudorífico, né? E o que é isso? Ele faz com que as glândulas, né, responsáveis pela produção nossa de suor, diminuam esse suor. Existe um protocolo para isso, mas é preciso saber também se o nosso corpo precisa dessa diminuição. Quando a gente fala do uso dos óleos essenciais, não necessariamente que a gente vai usar para tudo que serve. A gente vai usar para tudo que a gente precisa.
E isso é que a gente precisa aprender dentro da aromaterapia. Se a gente pegar aqui o Clary Sage no nosso índice, que geralmente quem trabalha com a doTERRA usa esse livro como índice, como apêndice, o Clary Sage ele serve para endometriose, câncer de mama, só que ele não pode ser usado para câncer de mama para quem teve câncer por estrógeno, por exemplo. Aumento de seios, Parkinson, ataque, convulsões, parto e baixo suprimento de leite, infertilidade, problemas de próstata, saúde uterina, TPM, menopausa, depressão pós-parto e ansiedade, tira a gente do limitado e joga a gente para o esclarecido. Tá, ele serve para tudo isso. Ah, então eu vou comprar o Clary Sage porque ele serve para tudo isso? Aí está uma questão que eu sou contra dentro da aromaterapia. Eu acho que a gente deve sim ter a nossa farmácia de óleos essenciais, recorrer aos óleos essenciais quando necessário, ter autonomia de uso, mas principalmente saber que é preciso ter conhecimento daquilo que a gente usa e como devemos utilizar. Não é porque ele serve para tudo isso que você tem que ter ele. De repente, essa questão que você está buscando, ela tem uma outra solução. Por isso, sempre fique em contato com seus consultores de bem-estar, se nós tivermos clientes aqui, para entender se ele é o melhor óleo para você. Ele também é um ótimo adstringente, assim como a melaleuca, ele trata a pele e cabelos oleosos. Ele é um ótimo cicatrizante e anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório, inclusive, de largo espectro. Ele combate acne, furúnculo e algumas dermatites e eczema. Também é excelente e muito utilizado para controle da dor, que pouca gente conhece, essa função da Salves clareia. Mas a Salves clareia, ele é um óleo usado, por exemplo, na hora do parto. Muitas doulas, quando as mulheres entram em trabalho de parto, usam a Salves clareia para aliviar a dor ali do parto na hora da dilatação e ajudar, então, que a mulher não precise de uma indução para poder parir. Então, ele é um óleo excelente para dor de cabeça, assim como a lavanda é utilizada para dor de cabeça e para dores do parto. Também equilibra o sistema hormonal feminino, regulando a menstruação, TPM, menopausa e cólicas menstruais. Propriedades emocionais. Ele é um antidepressivo também de largo espectro. Se a gente for falar, por exemplo, ele tem uma função sedativa, que inclusive a gente tem que usar ele com uma certa parcimônia no difusor. Não é um óleo que a gente coloque 8 gotas, 10 gotas, por exemplo, de um óleo essencial de Salves clareia. Ele é forte concorrente da lavanda, porque ele ajuda no estresse, na tensão e na ansiedade. E quando a gente fala concorrente com a lavanda, ele é como se fosse o primo rico da lavanda, tá? Existem eu sempre faço algumas alusões dentro da aromaterapia sobre, às vezes, primo rico, primo pobre. Eu sempre faço essa brincadeira. E a sálvia é a prima rica da lavanda. Por quê? Muitas pessoas falam, lavanda é o meu óleo preferido, porque lavanda traz aconchego. Algumas pessoas nem gostam muito do aroma da sálvia, acham mais forte. Mas, quimicamente, ela tem os dois componentes principais da lavanda, que é o acetato de linanol e a linanina. Só que ela tem a mesma aproximação química da bergamota e do petigram. Ela tem 70% de ésteres também. Então, quanto a lavanda é um óleo que, se a gente trabalha, por exemplo, se a gente trabalha a lavanda, eu digo que as pessoas melancólicas não podem usar lavanda, tá? Porque a lavanda, ela te abaixa tanto que, se a pessoa for melancólica, vai ficar ó céus, ó vida, ó lugar. Se a pessoa usa, por exemplo, o Clary Sage, ela não vai ter ó céus, ó vida, ó lugar, porque o Clary Sage tem a mesma constituição química que a bergamota e o petigram, que é trazer essa questão dos cítricos, essa vida, esse sol para o dia, essa alegria. Essa luz está atrapalhando meu óculos. Então, a gente tem aí uma resposta
como a lavanda em termos de ansiedade e como antidepressivo e estresse, mas mais rica que ela, como a bergamota, por exemplo, o petigram. Então, ela, além de ser calmante, ela eleva o humor. E em excesso pode causar euforia, tá? É um antidepressivo, portanto, é uma preciosidade e não pode faltar na caixinha de tesouros quando a gente pensa na saúde feminina. Em termos de antidepressivo, eu tenho uma certa parcimônia, porque nem todo mundo acaba seguindo instruções, né? Então, tem gente que você fala, coloca 4 gotas, ela vai lá e põe 8. Então, a gente tem que ter cuidado, porque ela causa realmente sedação, tá? Aí, aqui, como é que é isso? Daqui a pouco eu tenho que chamar os universitários. O equilíbrio hormonal, né? Então, quando a gente fala em equilíbrio hormonal, é o óleo mais antigo, mais usado, inclusive, que o gerânio. A sálvia, ela começou a ser usada antes do gerânio, na antiguidade, e ela era usada desde a Idade Média, para equilíbrio realmente da ação estrogênica, né? Então, ela salvava dores menstruais, o desconforto da menopausa. Os estudos recentes mostram um resultado altamente amplo olha como é o nome aí, o brain fog do COVID. É amplamente usado, né, como ação estrogênica para a parte menstrual e para endometriose. E eu falei, que mais? O que eu falei aí, Patrícia? Ah, já não lembro, gente, estou assim, vocês me desculpam. Mas o uso dele é um regulador hormonal. Aliás, as mulheres que fazem controle comigo hormonais, eu uso um hidratante com sálvia e gerânio. Então, ele é mais conhecido aí do que o gerânio nesse sentido. Agora, vamos para as propriedades vibracionais. Vou ler aqui para vocês algo que a Sálvia fala aqui no livro, que é um livro que eu gosto muito, que é A Cura Vibracional. A sálvia, ela dá fim ao falatório mental, o que nos permite experimentar a quietude da alegria. O corpo mental e emocional se alinham com o espírito para melhor atualizá-lo na ação. Acalma e expande o foco do corpo mental e nos permite maior clareza ao alcance da experiência de estarmos conscientes e presentes no momento. Então, ela diminui aquele nosso falatório mental. Para pessoas que têm burnout, a sálvia é ótimo, e aquelas pessoas que não desligam mesmo, ela é excelente para isso, porque a gente fica o tempo todo querendo fazer um monte de coisa, e às vezes, quando termina, não fez nada, porque ficou pensando em muita coisa e acabou executando poucas coisas, por tanto falatório mental que a gente tem. Então, ela é um tranquilizante, promove a clareza mental, liberta a gente da culpa e nos trazendo aí essa confiança e força interior. É usada por alguns aromaterapeutas em casos de traumas de infância, histeria, pessimismo e hiperatividade, tá? E o nome da sálvia, ela vem do latim, ela era muito usada pelos gregos, né? E ela vem ali, daquela época, ela era usada, olha que engraçado, quando os gregos tinham que decidir, tanto os gregos quanto os romanos tinham que tomar grandes decisões parlamentares, eles queimavam sálvia no Senado, e dormiam com a sálvia sendo queimada para sonhar com a resposta ou com o voto que eles tinham que dar. Então, a gente fala que, assim, quem usa sálvia costuma lembrar muito dos sonhos. Então, eu não lembro do que eu sonho. Se você usar sálvia, você vai começar a lembrar dos seus sonhos. O nível de sedação, de indução ao sono REM, de profundidade, ela é superior à da lavanda, sem a agitação da lavanda que a lavanda provoca, que às vezes a gente fala, a pessoa dormiu com a lavanda, mas dormiu tão profundo que sonhou muito e teve um sono agitado.
O Clary Sage não faz isso. A pessoa vai ter um sono profundo e vai sonhar muito e se lembrar. Então, ele é um óleo que, dentro do sistema vibracional, ele foi usado, inclusive, para trabalhar regressões, para indução de liberação de... Espera aí, que o Galileu de novo, gente. Vai. Então, assim, para liberar, para as pessoas liberarem memórias represadas. Então, algumas pessoas que não lembravam de alguns acontecimentos do passado, e esse passado trazia algum desconforto, o sálvia também foi usado muito para trabalhar essas questões. E o nome, né, vem do latim, que era conhecido como Salvia sclarea, é conhecido como Oculus Christi, ou seja, o olho de Cristo. Na verdade, ele era chamado de Ojo de Cristo, né? Ojo, né? Ojo de Cristo, era assim que ele era chamado na antiguidade. E no passado havia, né, uma crença que se a pessoa bebesse do seu chá, além de aliviar a dor de garganta, porque ele é um anti-inflamatório potente, poderia clarear a mente e a visão. Então, alguns videntes também bebiam o chá de salvia sclarea e queimavam a salvia sclarea dentro dos seus, como chama aqueles, dos seus templos, para que tivesse essa clareza mental, então. Então, isso eles acreditavam que com isso as pessoas iriam entender e ficariam esclarecidas com o que acontecia na sua volta e podiam prever, então, o futuro, tá? Essas eram as questões vibracionais da salvia sclarea. Aí, nós partimos, cadê? Para uma questão, né? Como eu disse, essa aula foi uma aula antiga, e agora eu vou, então, aqui para o bate-papo com vocês do que é a salvia sclarea. Então, olhando no campo vibracional, emocional e no campo físico, a sálvia é um óleo importantíssimo para a saúde feminina, tá? Ela é, como eu disse, tem constituição de acetato de linanina e de ésteres terpênicos. Quando a gente fala em terpeno, se alguém assistiu aquela minha aula dos verdinhos, em que eu falo da saúde do pulmão, eu expliquei no final daquela aula o que eram terpenos, o que eram monoterpenos e para que eles serviam. Os terpenos, em suma, são anti-inflamatórios, então tem uma ação muito anti-inflamatória no nosso corpo. E os alcoóis terpênicos também. E a salvia sclarea, ela tem 60% a 70% de acetato de linanina, que são ésteres terpênicos, e 15% de linanol, que são alcoóis terpênicos. Por isso que ela é uma ótima anti-inflamatória, por isso que ela ajuda muito na cólica, seja por endometriose, seja por mioma, ou seja pela ação natural dali da movimentação de estresse, né? Porque eu não sei vocês, mas quando eu estava mais irritada ou mais triste, quando eu tinha útero, eu tinha uma cólica mais forte do que quando eu estava mais equilibrada, né? Ele tem propriedades terapêuticas, ele é um estrogênio-like, ele é um fleubotônico, linfotônico, então ele ajuda nos linfomas, ele ajuda na retenção hídrica, ele é antiespasmótico, ele é anti-infeccioso, de espectro estreito, mas ele pode ser usado, por exemplo, para algumas infecções cutâneas, como passar em cima de uma feridinha, ele vai ter um resultado. Ele é um calmante e um relaxante, e ele é um antitranspirante, né? Agora, as indicações terapêuticas: amenorreias, dismenorreias, síndrome pré-menopausa, estases circulatórias, é ótimo para hemorroidas, para varizes, micoses cutâneas, fadiga nervosa, transpiração excessiva, de novo. Então, ele é um óleo que ajuda na transpiração excessiva bastante. Só que, como contraindicação, ele tem a molécula de esclariol, que nos obriga a descartar o uso desse óleo para qualquer paciente, diagnosticado com câncer
de estrógeno dependente. Então, a gente precisa saber se a pessoa tem ao menos algum caso na família de câncer por estrógeno dependência. Se tiver, é proibido o uso da salva esclareia. Agora, se a pessoa tiver endometriose, é o melhor óleo para se usar. E não tiver indicação, tá, gente? Então, para vocês entenderem um pouquinho a história da sálvia, ela é uma planta selvagem que não excede a 1 metro de altura, tem folhas dentadas, em espécie de mosaico, ela tem flores brancas, rosadas e violetas ao longo do seu ciclo, então ela passa por todas essas cores. E a região, né, então assim, ela é muito conhecida como tempero. Não sei se vocês usam a sálvia ou já usaram, mas eu geralmente, quando faço peixe, eu compro sálvia. E agora, depois do meu óleo essencial, depois de conhecer, de ser uma aromaterapeuta, eu uso bastante. Ela tem indicação, né? Ela é um óleo que ele é extremamente versátil. Ela vai da menarca, a salva esclareia vai da menarca até a menopausa. Para a saúde feminina, ela vai desde a menina até a jovem senhora e senhora, né? Que mais que eu ia falar? Ai, trabalha muito humor, viu, gente? A sálvia é ótimo para o humor. Ela ajuda muito. Por que eu uso a sálvia junto com o gerânio nesse creme para o corpo para regulação hormonal feminina? O gerânio vai atuar bastante na libido, nessa regulação hormonal também, tanto de estrogênio quanto de progesterona. O gerânio é ótimo para progesterona e então a sálvia para o estrogênio, para o controle do estrogênio. E ela ajuda muito na secura vaginal. Então, quem não tem uma boa lubrificação, vale a pena investir nesse cremezinho. Depois, finalizando, eu passo aqui a receitinha para vocês. É ótimo para fecundação, não é só ele, tá? Mas ele também é um óleo que ajuda. A salva esclareia com a salva da almaciana, canela chinesa, que é a cássia, alecrim, que é o verdadeiro, que é o nosso, e eles são, existe uma receitinha para fecundação que ajuda bastante. E transpiração excessiva também não é só ele, mas ele ajuda bastante no controle da transpiração. Então, essas são algumas questões aqui que a sálvia nos traz, né? E aí, aqui, para falar um pouquinho para vocês, então, uso comum da sálvia. Aneurisma, aumento dos seios, colesterol, para convulsões. Quando a gente fala em convulsões, são convulsões, não são existem vários tipos de convulsões, tá, gente? Existe uma convulsão, eu trabalho com crianças convulsivas. Então, existe uma convulsão que ela a gente fala que ela é de difícil controle, porque não necessariamente com uma convulsão tem tudo aquilo que a gente imagina, de enrolar a língua. Tem pessoas que têm convulsão, isso aqui é uma convulsão. Só que você faz isso 200 vezes ao longo do dia, você teve 200 microconvulsões. Existe convulsão que é só por exemplo, fazer assim com a boca. Isso aqui é uma convulsão. Então, a gente tem que saber também, porque não é porque é para convulsão que a gente vai sair indicando tudo para convulsão, tá? Existem convulsões de difícil controle e ela não serve para isso. Isso é medicação, existe associação com óleo essencial, mas não é o caso dela, tá? Então, TPM, frigidez, endometriose, equilíbrio de estrogênio, ondas de calor, impotência, ajuda bastante também os homens no caso de impotência, né? E as propriedades, aquilo que eu já falei para vocês. Aí, do campo de vista emocional, o Chlor Seja ajuda a gente a mudar as percepções e oferece coragem para que possamos ver a verdade. É como se tirasse a venda dos olhos, né? Que a gente fala muito dentro da religiosidade, quando você frequenta a igreja, assim, tira a venda dos olhos. Por que ela era considerada o olho de Cristo? Porque ela tirava a venda dos olhos.
Então, você enxerga com mais clareza. Os praticantes de meditação ou de yoga, por exemplo, podem usar a sálvia esclareia aqui, ó, no terceiro olho. Então, essa aqui é o ponto onde a gente usa para clareza mental, além da inalação, claro, pode ser tomado num chá e pode usar no difusor. Cuidado com animais, tá? Não é um óleo que intoxica, mas é um óleo que seda. Então, se você tem cachorro, respeite aí 4 gotas no difusor. Se você tem gato, no máximo 2. E o gato dorme no seu quarto, no máximo 2 gotas. Porque o gato, ele tem como é o nome, gente? Um fígado e uma vesícula biliar muito pequenininho. Então, tudo para ele pode intoxicar. Então, é um óleo que a gente toma cuidado, tá? Ah, mas eu tenho criança pequena e dorme comigo. A gente não vai usar uma quantidade grande também. Não dá para usar. Por quê? Porque a gente pode sedar essa criança, tá? Então, papais e mamães, então se eu tenho uma criança que não dorme, eu posso usar a sálvia esclareia? Poxa, tem muitos outros recursos antes da gente dopar uma criança, né? Então, eu indico outros óleos, eu vou dizer para você que sálvia não é um óleo que eu uso com criança. Eu acho que a gente tem que trabalhar na higiene do sono dessa criança, tem que trabalhar em óleos como Serenities, que são blends mais amenos, trabalhar de forma muito mais assertiva aí, a gente tem óleo para isso. Marjoram e sálvia esclareia são 2 óleos que a gente tem que ter parcimônia para usar quando tem criança, porque são 2 óleos extremamente sedativos, tá? Então, o Clary Sage, ele ajuda na abertura de canais criativos e bloqueios criativos. Então, quem lida aí com criatividade, é um excelente óleo para trabalhar a criatividade. Tá? Então, ele abre os indivíduos para o mundo dos sonhos. Por que ele é conhecido como óleo da quebra das crenças limitantes? Porque ele nos ajuda a sonhar, ele nos faz lembrar daquilo que a gente não lembra dormindo. Então, quando a gente sonha, a gente está um passo da realização, né? Quem lembra dos seus sonhos, geralmente os busca, os percorre, né? E ele ajuda muito em termos vibracionais, é um óleo também que ajuda a desenvolver o dom do discernimento, convida os indivíduos a expandirem a visão e aceitarem a realidade do mundo espiritual. E aí eu vou para a última indicação aqui, falando um pouquinho da sálvia para vocês. Ela é comumente, né, ela é de uma região do Mediterrâneo, ela tem origem ali no sul da França, na Espanha, na Grécia, na Itália e no Egito, então ela é dessa região. Ela tem uma citação da sálvia, que dizia assim: como pode morrer um homem que cultiva sálvia em seu jardim? Porque justamente que as pessoas eram tinham mais clareza da vida e mais clareza dos seus sonhos quando usavam a sálvia, né? Então, ela tem as propriedades principais dela são estrogênicas, né? Para os distúrbios hormonais. Ela ajuda também a estimular o fígado, ajuda a baixar o colesterol. Não tem, ela tirando os riscos de neurotoxicidade e riscos abortivos, porque assim, ela não é indicada para mulher que amamenta, ela não é indicada para gestante até a hora do parto, ela não é indicada para crianças, tá? Então, essas são as contraindicações principais dela, tá? O uso externo para a pele é excelente também, ela traz uma vivacidade para a pele, a gente usa em torno de diluição, né, 20%. Podemos aplicar na região do fígado, para trabalhar aí esse meridiano, ajuda a gente deixar o fígado, então, mais saudáveis, a eliminar as sujeiras emocionais aí de raiva, de mágoas, e as contraindicações é realmente por câncer de mama, né, por estrógeno dependente, e a gente
só diminui esses usos nessas outras questões que eu falei, né? Se usar com parcimônia, tudo pode. E aí, eu gosto muito de falar, quando eu trabalho questões terapêuticas, eu gosto muito, deixa eu abrir aqui numa página, eu gosto muito, quando eu vou dar curso, eu falo exatamente dessa questão em relação a óleos essenciais. Óleos essenciais, eles podem também ser perigosos, eles têm toxicidade. Tudo que vem da natureza não faz mal à saúde, e essa é uma afirmação inadequada. A gente deveria usar tudo que vem da natureza, quando utilizado adequadamente, não faz mal à saúde. Né? Eu, por exemplo, tenho alergia de hibisco. Se eu tomo um chá, qualquer chá que tem hibisco, eu desmaio. Ele é extremamente hipotensivo para mim. Não só para mim, como para algumas outras pessoas também. Então, a gente precisa saber, não vai saber, mas como é que eu vou saber se eu vou usar e eu vou ter uma reação? É só usar pouco. Óleo essencial, dificilmente você vai ter uma reação se você usar com parcimônia. Não é porque é natural que não faz mal. É usado adequadamente que nunca vai fazer mal. Eu nunca tive uma reação adversa com óleo essencial. Eu uso óleos essenciais diariamente na minha rotina e na rotina da minha família há 3 anos e meio. Eu nunca tive nada indesejado com óleo essencial. Eu passo, eu bebo, eu inalo e eu nunca tive nenhuma reação. Só que eu não inalo 10 óleos, eu não passo 10 óleos e eu não bebo 10 óleos. Então, a gente precisa também entender qual é o óleo que a gente vai usar hoje. Por que a gente está usando aquele óleo, por quanto tempo a gente vai usar aquele óleo e qual é a quantidade daquele óleo que a gente deve usar. E é isso o único esclarecimento que a gente precisa ter quando vai usar ou trabalhar com óleos essenciais. Não é necessário ser uma aromaterapeuta? Não, mas é necessário ser responsável, tanto de quem indica, quanto para quem usa. A gente tem que ter certeza do que a gente está usando, colocando dentro do nosso corpo, porque não é porque vem da natureza que não vai fazer mal. Até a água em excesso faz mal. Então, se vocês gostaram dessa aula e quiserem usar o óleo de salves clareia, podem pedir indicação. Pedi indicação lá nos grupos. Cris, queria usar para isso, queria usar para aquilo. Não saiam fazendo pesquisa em Google, sabe? É lógico que o Google está aí para ajudar a gente, mas lê do engano de vocês que Google educa alguém para trabalhar com óleos essenciais ou para consumir óleos essenciais. A gente tem que ter um pouco de cuidado também com o tipo de material que nós buscamos. A doTERRA é uma empresa extremamente séria, tem vários e-books na sua página, vocês podem usar indicações de uso de lá, e existem vários aromaterapeutas na nossa rede que são muito sérios e que também dentro da rede de vocês, seja de clientes, seja outros clientes também que têm conhecimento, ou consultores que podem ajudar vocês. A busca pela informação, ela nunca é demais. Pela formação, depende da aptidão de cada um. Então, Cris, para eu saber tudo isso que você sabe, não precisa. Nem para usar e nem para trabalhar. É só preciso respeitar algumas regras de uso. Nada que é demais faz bem para a gente. Nada. Então, aproveitem essa aula, adquiram o Sálvia se vocês têm questões hormonais para trabalhar e fiquem à vontade para abrir o microfone para fazer perguntas, porque daqui a pouco a gente já está finalizando. Cris, tem umas perguntinhas no chat. Vamos lá. Eu sempre esqueço desse chat. Vamos lá. Vamos. Onde que está? Me ajuda, Paty. Pode escrever o nome do óleo. Essa moça já saiu. A Alma está perguntando o que seria o câncer de mama, por exemplo. Não entendi a pergunta. A Alma, existe um tipo de câncer por excesso de estrógeno no corpo da mulher. Então, tem mulher que tem câncer de mama por excesso de estrógeno.
Quando a mulher sabe que tem câncer de mama, já sai o diagnóstico se é por estrógeno ou não. Então, quando é por estrógeno, ele é contraindicado. Tá? Aqui, ó, a Nath usa para endometriose. Qual ação e efeito para endometriose? Marcela, a ação é de diminuição mesmo da endometriose. Na verdade, ela vai ajudar a diminuir, dependendo de como estiver, e ela vai também auxiliar para que não aumente. É claro que quando a gente fala em endometriose, a gente está falando também, gente, de alimentação. Poucas pessoas que têm endometriose tomam cuidado com a sua alimentação. E para quem tem endometriose, existem vários alimentos que são contraindicados. Eu tive que fazer uma cirurgia bem grande de endometriose o ano passado, mesmo já não tendo útero, ela havia se espalhado pelo meu abdômen todo, estrangulado um ovário meu e tinha o tamanho de uma criança de 4 meses dentro da minha barriga. Eu não sabia porque eu não tinha mais útero desde 2014 e eu tinha uma endometriose que continuou crescendo. E muitos dos alimentos que eu consumia ajudavam essa endometriose a crescer. Então, claro que você vai usar a sálvia esclareia? Vai, mas tem que estar com o exame ok, tem que prestar atenção na alimentação, e tem que trabalhar também essa cura feminina. E aí, quando a pessoa tem questões de endometriose, eu trabalho mente, corpo e espírito. Eu não vou trabalhar só a endometriose. Existe aí, eu tenho no meu Instagram, no meu feed lá, uma postagem sobre a síndrome da doadora. Geralmente, quem tem endometriose dá demais para todo mundo, ou seja, aquela pessoa que dificilmente fala não. Está sempre falando amém para todo mundo. Então, a gente, claro, a gente vai trabalhar alguns aspectos emocionais também que ajudam essa endometriose a crescer. Então, eu trabalho o campo físico, clínico e emocional. Tá? O que mais? Salve é o Claricage, salve esclareia é o Claricage. Ajuda também na névoa mental, Flávia, ajuda a dissipar a névoa mental, usando nessa região, inalando ou no difusor. Eu estou aqui com a sálvia, ó. Eu coloquei aqui no difusor. A sálvia para dormir é excelente, né? Lembrando que, assim, eu coloco no meu difusor 6 gotas de sálvia com 4 gotas de cedarwood. Aí é a mesma coisa que o marjoram também, eu trabalho dessa forma. Tem mais alguma pergunta? A Natália está pedindo, o microfone, gente. A Natália está pedindo para você passar a receita da fecundação, quando você puder. Tá, da fecundação, Nath, você me procura, por favor, no Whats, que eu te passo, da fecundação, porque eu também não trabalho só ele, tá? Tem essa receitinha para fecundação, mas eu trabalho mais 2 outros óleos aí para trabalhar também o aspecto tanto emocional quanto de aumento de óvulos. Ó, que mais? Acabaram as perguntas por escrito, amiga. Agora é tudo no bate-papo. Então vamos, gente. Quem quer perguntar alguma coisa? Olá, Cris. Posso perguntar? Sim, meu amor. Obrigada. Você falou da sálvia e o Claricage e eu tinha uma confusão mental agora para desbloqueios criativos e isso é a sálvia ou Claricage? A sálvia, o Claricage é o nome da sálvia esclareia, é o mesmo óleo. Ah, tá. Eu pensei que o Claricage era um blend. Não, o Claricage é sálvia esclareia, em inglês. Tá, ok. Obrigada. É o mesmo óleo. E é para colocar aqui no terceiro olho também? Para dissipar a névoa mental e também para acessar memórias quando a gente trabalha aí com regressão ou com indução de algumas lembranças. Tá.
E para lembrar os sonhos também, no terceiro olho, você No falou. difusor, eu penso que no difusor é mais adequado pelo tempo de exposição, mas quem dorme com sálvia lembra dos sonhos. Se você dormir, você vai ver que é muito interessante. Faz um teste, dorme umas 3, 4 noites com sálvia e deixa um caderninho do lado da cama. Vocês fazem isso? Eu tenho um caderno de anotação dos sonhos, porque eu tenho muitos insights. Eu sou muito intuída em sonho, e é para algumas pessoas insights, para outras lembranças, enfim. E eu tenho, dentro do meu criado mudo, eu deixo um caderninho, uma caneta para anotar os sonhos. Outro dia eu esqueci, não sei onde estava a caneta, eu catei o telefone e escrevi assim para minha irmã. Mulher, não sei o que, escrevi as coisas assim. Aí a minha irmã acordou de manhã e falou assim: o que é isso, louca? Eu falei que eu não podia esquecer, eu não tinha nada para anotar na hora. Abri, era a última conversa do WhatsApp, eu escrevi ali. Mas, assim, a gente tem muitos insights com a Salves Clareia, né? Lembrando que, assim, o povo grego era um dos povos, né, da antiguidade mais sábios do mundo, né? Deixaram aí tudo que a gente tem de medicina, de tratado de medicina antigo, vieram por eles, e eles usavam a sálvia praticamente em toneladas para ter bons resultados. E você falou que, bom, como aqui eu tenho criança, cachorro e gato que dorme, todo mundo dorme no mesmo quarto, acaba dormindo no mesmo quarto, é melhor que eu coloque só 2 gotas, né, no difusor. Aí, se você quer uma ação mais central da sálvia para você, usa um colar difusor ou inala algumas vezes ao dia, mas para dormir no seu quarto, somente 2 gotas, pensando mais no gato, não na tua pequena, porque a tua pequena já está grande, e porque o Maasai também tem uma quantidade de quilos que não interferiria nele usar de 4 até 6 gotas, tá? Então, assim, aí para o Maasai e para ela, 6 gotas, de 4 a 6 gotas, ok. Para o gato, não. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Gente, vamos abrir aqui as câmeras para eu fazer uma foto antes que saia todo mundo, e aí vocês continuem perguntando se vocês quiserem. Abre todo mundo aí, essa câmera, por favor. Paula, faz a foto aí, Paula. Eu vou. Olha, gente, vai, Nelly, vai, Marcela, Roberta, Tayla, bora aí tirar uma foto, gente. Ajuda a professora a falar que foi bonito. Vai. Ó, vou fazer. Ah, que bonitinho. Até a Tatá tá aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vou abrir aqui, ó. Então, tá bom. Beijo, vamos, ó. Vou todo mundo fazendo carinha boa. Thaís e Raiz aí. Você viu? Arrasou. Que Já prestígio. coloquei. Meninas, então, assim, ó, tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar por aqui. Fica à vontade. Cris, você tinha mencionado que ele pode ser utilizado no Alzheimer ou prevenção de Alzheimer? Sim. Existe um estudo, inclusive é um estudo randomizado, tá? Esse estudo, se eu não me engano, eu não consegui, eu tive uma reunião que demorou muito agora e eu queria ter trazido alguns estudos, porque a sálvia, ela tem bastante estudos clínicos e estudos e ensaios científicos. Esse estudo, se eu não me engano, ele é de 2007, se não me falha a memória, mas eu não consegui trazer a tempo para vocês. Mas ele tem um resultado para Alzheimer, sim. E o uso é para ingestão. Mas aí, no caso dessa ingestão, é necessário o conhecimento patológico da pessoa, se ela usa alguma medicação, porque ele é um óleo que pode ter interação medicamentosa. Então, entre ele e o frankincense para Alzheimer, vai no frankincense, que aí você não vai ter contraindicação e vai ter resultado. Tá bom, obrigada. Tá? Mas lembrando que ele é o óleo da clareza mental, então inalando, ou seja, no difusor,
é um uso que também ajudaria a dissipar essa névoa mental e trazer aí para a lucidez em alguns momentos, né? Até pelo conforto emocional também. Ah, bacana. Obrigada. Mais Cris, alguém? parabéns pela aula, linda. Eu estava aqui dirigindo e acompanhando o que podia, acabei de chegar. E assim, a minha avó, ela retirou o seio direito, né? Mas eu até me veio uma pergunta assim, como é que você não sabe que tipo de câncer a tua avó teve? Tipo, aí eu vou procurar saber certinho quais, né, o que veio a ser o câncer de mama, qual que estava lá nos exames todos, para eu saber se eu posso usar ou não. Nunca fiz uso dela, É sempre, sim. é sempre indicado, porque quem tem histórico também tem esse tipo de cuidado, tá, Rodi? É claro que a gente está falando por um uso indiscriminado, não quer dizer que porque você inala a sálvia de vez em quando que isso aconteceria. A gente está falando aqui em quem usa, por exemplo, pelo maior órgão do corpo, para a questão de fazer um hidratante corporal, que a pele vai ficar absorvendo e retendo aquilo ali o tempo todo. Então, ai, poxa, minha avó teve esse tipo de câncer e eu usava sálvia. Não, não vai ter problema nenhum. Agora, eu que uso todos os dias no meu corpo, sim, teria um problema se eu tivesse um histórico na família desse tipo de câncer, tá? E Entendi. geralmente quem tem por esse câncer já sabe, porque o médico avisa. Porque existem muitas medicações que são à base de estrogênio, então ele já tem que avisar justamente por isso. Perfeito, sensacional. E eu gostaria que você me tirasse, esclarecesse algumas questões, a meia aula, porém da palma rosa, né? Que a gente sabe que é um óleo que é dos Estados Unidos, né? Que ainda não tem assim, mas como eu tenho alguns aqui já comigo, e aí sei que ele é ótimo para a pele, ele também. Você gostaria que você falasse um pouquinho, só um tiquinho assim dele para mim, Hoje, vamos combinar uma aula para a palma rosa, porque a palma rosa é um óleo muito rico, que tem muita informação dele, seria um pecado eu falar dele em 2 minutos para você, e aí eu não contemplaria todo mundo também, mas eu posso te ajudar, posso passar um material que eu tenho. A palma rosa, em termos químicos, ela é muito parecida com a rosa e com o gerânio, tá? Ela seria superior aí à sálvia em algumas questões. É muito bom para a saúde feminina, mas mais em termos estéticos, é excelente para a pele feminina, para a pele madura e para questões emocionais. Mas aí, ó, fica a dica para a próxima aula, porque tem muita gente que tem a palma rosa e não sabe como usar. E aí eu posso fazer assim uma aula de palma rosa para vocês. Adoro Ela é palma rosa. a prima rica do gerânio? É a prima rica do gerânio. É a prima rica do gerânio. Né? De repente eu faço um rosa, gerânio, palma rosa, quem sabe? Né? Vamos pensar aí. Mais linda. alguma pergunta? Sim, Cris, respeito ao que falava a companheira justo antes sobre o câncer de mama, você sabe, né, que minha mãe faleceu faz 20 anos de câncer de mama, mas eu não sei dizer se foi por tema hormonal de estrogênios ou não. Mas eu não tenho nenhum temor a isso, porque muitos médicos falam, você se tem que controlar cada 2 anos porque você tem antecedentes, mas eu não acredito que seja, como se fala? Hereditário. Hereditário. Mas a questão que a companheira falou me fez pensar nisso, né? Eu não sei dizer que tipo de câncer foi o de minha mãe. Foi de mama e depois foi uma degeneração. As metástases foram pelo corpo todo nos ossos. Então, eu não sei. Se você não sabe, você tem outros óleos que pode ser usado, né? Como eu disse, você pode usar aqui, você pode inalar, só não vamos fazer um hidratante para você. E aí você saberia também se existe uma possibilidade pelos seus níveis de estrogênio, porque eles seriam altíssimos e o seu médico também regularia.
né? Então, a gente também olhar para o controle normal hormonal, né? Quando o estrogênio está muito alto, o médico já dá uma olhada e já fala, ó, precisamos controlar. Então, se não é o caso também. E também nós temos também a questão da epigenética, né, Alma? Hoje nós já sabemos que os nossos DNAs, eles se tornaram praticamente corpos sutis da nossa emoção, da nossa vibração e daquilo que nós vamos nos tornando a cada dia, né? Então, é possível também mudar a história da hereditariedade dentro do nosso DNA, né? Então, e o câncer, ele tem muito a ver com o que somatizamos, né? O que somos energeticamente, o que nós temos dentro do nosso fígado, o que nós temos dentro do nosso coração e dentro dos nossos rins. Então, eu penso que se esses 3 órgãos estiverem equilibrados, com as emoções equilibradas, também a gente consegue mudar essa história aí de uma forma mais pacífica. Claro que devemos olhar com responsabilidade para isso também, né? Se existe um histórico, é prudente acompanhar, não sei se tão de perto assim como o médico sugere, mas eu acho que faz parte da responsabilidade sua, né? Agora, usar a sálvia inalando ou através de uma meditação, né, que você é mestre reikiana, através aí do uso do reiki, não vai fazer diferença aí para um excesso de estrogênio no seu corpo, tá? Tá, ótimo, obrigada. Por nada, amores. Eu vou finalizar por aqui. Já estamos aí dando 1 hora de aula. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Espero que vocês tenham gostado dessa aula meia boca, gente. Nossa, se essa foi meia boca, imagina a boca inteira, amiga. Olá. Modesta, né? Falando de Havaiana. Estamos esperando a aula de Rosa Gerando e Palma Rosa, então, né? Que é para arrebentar tudo, né? Não, mas olha, não, vocês me conhecem. Vocês imaginam a hora que eu olhei ontem para o Bruno, ele falou para mim que não tinha tempo de fazer uma aula. Vocês me conhecem. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí, tá vendo? Agora, você superou. Você está usando o seu olhinho da estamos. perfeição, tá tudo certo. Você viu? Ó, mas foi o dia inteiro, gente, o dia inteiro. E salve esclareia agora. Ó, beijo, gratidão por me ouvirem. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não fez para vocês, se vocês conhecerem alguém que precisa da sálvia. O hidratante, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês, tá? Hidratante, eu faço em uma farmácia de manipulação, mas pode ser também um hidratante que vocês tenham, desde que seja um hidratante de qualidade. O que é um hidratante de qualidade? É hidratante, não é desodorante corporal. Então, o hidratante de qualidade é um CeraVe, é um Cetaphil, é um hidratante que seja com bases mais naturais possíveis. Então, a gente encontra isso na farmácia normal? Encontra. Eu faço o meu numa farmácia de manipulação. Eu mando os meus óleos para a farmácia de manipulação. Como eu tenho a pele muito ressecada, eu peço para bater numa base que já seja para a pele ressecada, que é muito parecido com o Cetaphil, e ela bate os meus óleos junto com essa base. Então, é um creme base de acordo com a sua pele. E o que a gente coloca? Para cada 100 ml, 20 gotas, ou seja, 10 de gerânio com 10 de clary sage. Aí você vai sair do banho, vai passar no corpo todo e dar atenção para as seguintes regiões, ó. Concha dos seios, então eu ponho um pouquinho aqui e faço isso, ó. Ou eu faço isso aqui, ó. Porque eu já levo para os gânglios, tá vendo? Ó, eu já trago para o sistema linfático. Aqui. Essa região é interessante, mas como eu passo no braço todo. Interno de coxa para secura vaginal e também para aumentar a libido. Então, eu dou um pouquinho mais de atenção nessa região. E no baixo ventre. Então, no baixo ventre, você calcula aqui, ó, assim, ó, aqui está o baixo ventre, né, gente? Então, aqui, ó, eu faço isso, ó. Umbigo, né, faz isso. É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Dá um pouquinho mais de atenção. Trata essas áreas, aliás, nós mulheres devemos tratar essas áreas do nosso corpo com muito carinho. A gente passa desapercebido e é o nosso sagrado feminino. Essas são regiões importantíssimas para a liberação de traumas, para a liberação de
de lembranças, para autoaceitação. Tocar o próprio corpo diz quem nós somos, e nós somos perfeitas como somos. Então, ó, falei, me arrepiei. Cuidem-se. Faz parte do autocuidado se tocar. É se tocando que a gente descobre se tem alguma coisa de errado com a mama, é se tocando que a gente descobre se tem uma dor na região dos ovários ou do útero, e muito poderia ser evitado se mulheres se tocassem um pouco mais. Então, essa região é ótima, a gente deveria fazer muita massagem nessa região, inclusive, porque aqui tudo que fica parado pode ser nocivo para a gente. Por isso que uma drenagem não é algo fútil. Então, quando vocês puderem fazer uma drenagem, se darem de presente uma drenagem, usem óleos que sejam potentes para isso. A Rodi está aqui, que, né, nossa massoterapeuta, que sabe muito bem disso. Então, assim, óleos como lemongrass, que ajuda também na limpeza corporal, ajuda a eliminar as toxinas e também ajuda no vibracional do nosso corpo. A própria sálvia, o próprio gerânio, sejam mais gentis. O nosso corpo ele não foi feito na hora do banho só para levar a sujeira embora. É um momento de revelação, é um momento em que você se cultua. Usem o banho e o pós-banho com respeito por quem vocês são. Tá? Beijo. Boa noite. Dani, amei te ver aqui, gente. Vocês são lindas. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, gata. Então, gata, fica aí para você já combinar comigo. Eu quero aula também junto com a gata. Não, não é aula. A gente vai viajar. Mas pode amanhã, ficar, trabalho. Gal, pode ficar, amor. Pode ficar, a alma também pode ficar. Nós vamos viajar a trabalho. Que horas que nós vamos sair daqui? Pensei em sair às 10, porque aí chegaria até meio-dia e já temos convite para o almoço. Ótimo, então 10 horas estamos saindo daqui. Tô chegando aí. Então, tô marcando em Olímpia, Paty. Ai, que tudo, né, amiga? Vamos fazer um café aromático na casa de uma prima minha e reunir umas 12 primas, tias. Gente, que tudo! Ô, Alma, deu certo as figurinhas, Alma? Alma. Paty, você não vai acreditar, meu WhatsApp fiz um reset hoje, eu perdi todas as mensagens de todos os grupos. Ah, mas você não chegou a comprar o pack? Ainda não, porque quando você eu te mando. eu estava na França. Eu te mando. Acabei de voltar aqui em São Paulo domingo. Ai, que delícia! Da França para São Paulo. Não, bem, ela não foi só para a França, não. Ela fez Eu fiz um road trip gigante. Na Espanha, França, Suíça. Que delícia! Foi para a Bretanha também, não foi? Normandia, sim. Lá. Você cadastrou o mundo inteiro, Alma. Alma? Eu tenho uma lista de 20 pessoas. Não sei se todas vão se cadastrar, mas eu já tenho 5 que quase com certeza... Alma, a gente vai fazer uma aula para essas pessoas com tradução simultânea. Eu falo em português, você traduz para o francês. E você tem que me ajudar a treinar o meu francês, porque como é que eu vou estudar na Sorbonne se eu não estudar meu francês? Eu não aguento essa Cris. Né? Cris, você desligou. Você está gravando tudo isso, Cris? Eu estou gravando, gente. Desliga a gravação. Maria, Cris.